Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula aqui. Nessa aula nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão de risco que existe dentro de um mercado, tanto o mercado de renda fixa quanto o mercado acionário. Esses três principais riscos são os existentes. É o risco de crédito, é o risco de mercado e é o risco de liquidez. Risco de crédito, ele vem sempre relacionado a essa palavra aqui, ó, inadimplência. Você pode pensar a letra C de calote, ou seja, é a possibilidade de você emprestar dinheiro para alguém, né? Você emprestou um dinheiro ali para um amigo e esse amigo não te pagar. Basicamente isso. Então ele te apresentou um risco de crédito, ele ficou inadimplente em relação a você. Esse risco de crédito aqui, ele é muito importante na hora que a gente for estudar a parte de renda fixa. Na hora que a gente chegar lá para falar de CDB, LCI, LCA, título público federal, essa parte desse curso que fala sobre renda fixa, o risco de crédito ele vai ser mais importante. Por quê? Porque ações não possuem risco de crédito. Por que que ações não possuem risco de inadimplência, risco de calote? Porque lembra que eu falei para vocês? Quando eu compro uma ação, eu viro basicamente sócio dessa empresa. Eu tenho uma fração do capital social dessa empresa. Então, se por acaso essa empresa vier a quebrar, ela vier a falir, eu não tinha direito de receber nada mesmo, eu sou dono da empresa. Eu não estou emprestando o meu dinheiro para a empresa e a empresa está me devendo algo quando eu compro uma ação. Diferente de quando eu compro um CDB, que é um produto emitido por bancos, eu estou emprestando dinheiro para o banco. O banco está se financiando através desse meu dinheiro. E aí o banco ele tem uma obrigação comigo, ele tem que me pagar alguma coisa. Aí caso o banco quebre, tudo bem, eu tenho lá minha garantia do FGC, o banco ele vai me dizer qual que é a nota de crédito daquele produto, mas em ações isso não existe. É importante saber isso porque muita gente compra as ações pensando que, na verdade, a empresa tem alguma obrigação com você. Ah, a empresa quebrar, vou receber alguma coisa. Não, isso não existe. Se a empresa quebrar, você quebra junto, você é dono da empresa, ok? Então, ações não têm risco de crédito. Quem define essas notas de crédito aqui são umas agências chamadas agências de rating. Isso é importante porque na hora que você for analisar, como eu disse, os produtos de renda fixa, você pode buscar dentro dessas agências as notas do seu produto que você está querendo comprar. Eu trouxe aqui a tabelinha e o nome das agências, ó, nesse próximo slide. As agências são basicamente essas aqui, ó, Moody's, Fitch e Ratings e Standard Poor's. Elas oferecem essas notas de crédito aqui para cada um dos títulos e cada uma das notas ela possui um significado. Por exemplo, esse AAA, que é o AAA, ela tem a nota de maior qualidade. Se ela tem maior qualidade, significa que esse ativo que tem essa nota, ele vai te oferecer menor risco de crédito, de não honrar o compromisso com você, consequentemente vai te oferecer menor retorno. É sempre assim a relação risco e retorno. Se você quer ter mais retorno, você precisa correr maior risco. Então, se eu compro um CDB, uma LCI com a maior nota que existe no mercado, eu já tenho que ter em mente que eu vou ter o menor retorno possível, porque eu corro o menor risco possível. Agora, se eu compro um produto com uma nota que, digamos, D, que é praticamente uma empresa que está dizendo para você, eu vou quebrar, ou a minha chance de quebrar é muito grande. Aqui, se a empresa não quebrar e ela honrar o compromisso com você, com certeza você vai ter maior retorno. Então, essa tabelinha, ó, tem que estar na cabeça de cada um de vocês, porque na hora que vocês começarem a investir em produtos de renda fixa, isso daqui é muito importante. Todos os produtos eles vão ter uma dessas notas e você vai saber se você está investindo em um produto mais arriscado ou um produto menos arriscado. E isso é o que eu espero. Eu espero que vocês, quando começarem a investir, invistam tanto em ações como em produtos de renda fixa. Não é para ficar somente no mercado aqui mais arriscado que existe das ações, tá? Essas agências de rating elas podem avaliar também o risco de crédito de um país. E quando elas avaliam esse risco de crédito desse país, ele recebe o nome de risco soberano, ok? É importante isso daqui? Sim, porque muitos de vocês podem querer investir também no exterior. Querem investir nos Estados Unidos, querem investir na Alemanha, na França, Inglaterra, Austrália.
Então você pode ver, antes de você comprar um título público, por exemplo, o risco desse país, o risco soberano desse país. Se é muito arriscado você investir lá, se não é, se é mais tranquilo, ok? E o risco de mercado, ele já está mais diretamente ligado a esse mercado acionário. Os produtos de renda fixa possuem risco de mercado também, só que nas ações a gente vê isso com mais frequência, porque o risco de mercado, ele nada mais é do que esse aqui, ó. É o risco de oscilação dos seus ativos. Você pode comprar um ativo aqui, digamos, ao preço de R$10, aí ele cai aqui para 8, aí depois sobe aqui para 11, aí cai para 10,50, depois para 7, 7,5 e por aí vai. Isso daqui se chama volatilidade e todo mundo, quando começar a investir, vai ver isso ocorrer nas suas ações. Tá? Então a pessoa ela tem que ter, eu costumo dizer sempre assim para os alunos, se você é um investidor, se você é uma investidora de verdade, você tem que saber que isso daqui vai ser a coisa mais natural possível de ocorrer durante os seus investimentos. Você não pode ficar desesperado se você comprar uma ação a 10 e ela chegar a 8. Se você faz isso, você já está meio caminho andado em direção ao fracasso. Você tem que ter a noção de que os preços oscilam. Se você fez uma análise boa, se você tem certeza que sua empresa vai subir, tudo que está acontecendo é bom, então você vai pensar o quê? Eu vou confiar na minha análise. Essas flutuações de curto prazo não ditam a tendência de longo prazo de uma empresa. Perfeito? Então, risco de mercado é esse risco de oscilação. O risco de liquidez é aquele risco de você não conseguir transformar o seu ativo em dinheiro. Basicamente é o quê? Eu compro uma ação lá de uma empresa aqui, vamos pensar na JHSF3, de construção civil, e aí eu quero vender essa empresa, só que não tem ninguém querendo comprar essa empresa. Ou melhor, vamos usar uma empresa que recentemente tinha declarado falência, MMXM3. É uma empresa de mineração do Eike Batista. Ela declarou falência há um tempo atrás, essa empresa aí. E aí você tem que pensar o seguinte, vai ser difícil vender as ações? Se eu tinha ações da MMX, com certeza vai ser difícil. Muita gente não vai querer comprar essa ação. Porque ela, apesar de continuar sendo negociada ali no mercado, um monte de gente vai falar, não, essa empresa aí, ela basicamente decretou falência, essa empresa vai deixar o mercado, vai deixar de existir. Como que eu vou comprar uma ação de uma empresa assim? Então, esse risco ele pode ocorrer, que é o risco de você não conseguir vender a sua ação, não conseguir transformar ela em dinheiro, ok? Então, aqui eu até trouxe uns exemplos de ativos com baixa liquidez, é o imóvel. Quando você tem uma casa, um apartamento, você não consegue vender do dia para a noite, você tem que anunciar, às vezes demora meses para você conseguir vender. Isso é baixa liquidez, você não consegue vender na mesma hora, não consegue converter em dinheiro. E ativos com alta liquidez, ações, fundos de investimento com resgate diário, que nós vamos ver aqui também nesse curso. Geralmente as ações, a grande parte das ações, principalmente as que fazem parte do índice Bovespa, que são as mais líquidas e as mais negociadas, você coloca para vender sua ação, na mesma hora você consegue vender, se você estiver anunciando ali a preço de mercado. Então, risco de liquidez em ações que fazem parte desse BOV aqui, ele é bem reduzido. Você praticamente consegue vender sempre que você quer. Essa relação aqui tem que estar clara na cabeça de todo mundo. Sempre que ocorrer maior risco, eu vou exigir maior retorno. E sempre que o meu produto tiver um vencimento maior, eu também vou exigir maior retorno. Eu posso muito bem comprar um título público que vence daqui 2 anos. E eu posso muito bem ter outro título público que vence daqui 20 anos. Qual dos dois vai me oferecer maior risco? O que vence daqui 20 anos. Daqui 2 anos eu tenho uma noção do que pode acontecer no nosso Brasil, no nosso país. Presidente vai continuar sendo o mesmo, não vai ter tido ainda novas eleições. Acredito que não deve ter desastre natural. Não acredito que vai ter hiperinflação. Acredito que o crescimento vai continuar mais ou menos estável, do jeito que está. Então, um produto de curto prazo, ele vai te oferecer menor risco. Você tem maior capacidade de prever. Agora, em 20 anos, eu não sei o que vai acontecer em 20 anos. Pode ter desastre natural, pode vir uma nova ditadura, pode ter guerra, a gente não faz ideia. Então, assim, pode ter hiperinflação, o PIB do Brasil pode cair,
a gente não faz ideia. Então, sempre que eu compro um produto de prazo elevado, eu vou exigir maior retorno. Consequentemente, ele me oferece maior risco, porque muita coisa pode acontecer durante esse tempo, perfeito? Então, nessa aula, a gente falou basicamente aí de riscos, para a gente ter uma ideia de como que funciona isso aí no mercado. Eu aguardo vocês lá na próxima aula. Boa continuidade de estudos a todos. Tchau, tchau, pessoal!